Turma, na atividade 1, nos pede para fazer a ampliação e a redução do polígono abaixo, né? O quadriculado da malha tem o mesmo tamanho. Aqui, nós vamos fazer a redução e a ampliação, considerando que o quadrilátero tem o mesmo tamanho. Pessoal, é até um pouco complicado para a gente representar aqui, mas a ideia é a seguinte. Quando você tem uma foto de rede social, ou uma foto qualquer que você queira editar essa foto, e aí você vai lá do lado da foto e puxa para o lado, né, a largura, vocês percebem que a cara fica meio distorcida. Se você puxa só para o alto, fica meio distorcido também. Agora, se você puxa inclinado, né, naquele pontinho da quina, ele aumenta tanto a largura quanto o comprimento. E essa ideia de ampliação e redução tem que ser proporcional. Se você aumentou a largura, tem que aumentar a altura proporcionalmente, senão a sua imagem fica distorcida. Então, se nós fôssemos, né, reduzir, no caso, pedindo, né, para a gente reduzir aqui, considerando um fator 2, eu vou escrever, né, eu vou tentar desenhar de novo esse mesmo polígono duas vezes menor. Então, se aqui ele ocupou 4 quadradinhos, aqui repara que vai ocupar 2. Aqui ele ocupou 2 quadrados, aqui ocupou só 1. Então, sempre a metade, né? Porque se é duas vezes menor, aqui no alto ocupou 4 quadrados, aqui só 2. E aí reparem que automaticamente a gente tem a mesma imagem nas mesmas proporções. Se fôssemos ampliar, turma, mesmo procedimento. Reparem aqui tinha 4, então nós ampliamos pelo fator de 2, ou seja, o lado dobrou. Então aqui passou a ser 8. Repara que nós temos 8 e aqui nós tínhamos 4 e aqui vai ser 2. Já, né, aqui do alto também que era 4 passa a ser 8. Aonde era 2, aqui passou a ser 4. Aqui era 2, passou a ser 4 e automaticamente você tem uma figura ampliada que preservou todas as propriedades. Então essa ideia de ampliação vem da geometria porque você conserva todas as propriedades em tamanhos diferentes, e isso para o desenho, para quem gosta, para quem vai trabalhar nessa área, ou que almeja, né, trabalhar, ou até mesmo no nosso dia a dia, é de extrema importância, porque uma ampliação bem feita, ela deve guardar sim as devidas proporções, beleza? Turma, na atividade 2, nos pede para fazer a ampliação do polígono abaixo, utilizando uma malha quadriculada maior, se possível colorido. Pessoal, qual que é a diferença desse modo de ampliação para o anterior? Anteriormente, nós tínhamos uma malha quadriculada do mesmo tamanho, então nós tínhamos que usar um fator diferente, ou seja, se tinha 4 quadrados aqui embaixo, nós utilizamos 8 para ampliar. Para reduzir, nós tínhamos utilizado os 2. Aqui nesse caso, nós vamos utilizar a mesma quantidade de quadrado. O que muda é o tamanho do quadrado. Se o tamanho do quadrado muda, automaticamente o seu desenho vai ser ampliado, resguardando as devidas proporções e propriedades, porém com um método diferente. Então você ampliou o quadrado, olha o que vai acontecer. Você vai ter um ponto aqui, exatamente, olha só, contei pulei 2 espaços, igual estava aqui. Eu também aqui vou pular 2 espaços. Aqui tinha 1, eu pulei 1, então ficou aqui 4 quadrados, assim como o nosso desenho. Logo acima tinha outro ponto, do lado de cá tinha um outro ponto também. E aí eu vou marcando os pontos. Uma unidade para a esquerda, depois 2 unidades para o alto, tendo como base esse ponto, e aí vamos marcar todos os pontos nas correspondentes posições igual ao desenho do lado. Marquei esses pontos, turma. Quando eu fizer, né, a ligação desses pontos, olha o que acontece. Exatamente a mesma imagem que nós tínhamos do lado, porém ampliado. E aí nós ampliamos por um método diferente, no entanto, guardou as mesmas propriedades como ampliação quando nós utilizamos malha, né, com os quadrados de mesmo tamanho. Turma, na atividade 3, né, nos pede para escrever os pares ordenados do polígono A, B, C, D, E, F, G, o polígono abaixo, e multiplicar suas coordenadas por 3. Depois pede para nós usarmos o plano cartesiano ao lado, que é um plano que vai aparecer na outra tela, e marcarmos os pontos que nós encontramos. E depois nos pede para desenhar o polígono A, B, C, D, E,
F. Aliás, A', B', C', D', F' e G'. Começando pelo ponto A, né, as suas coordenadas são 1 e 1. O ponto B, seu projeto no eixo das abscissas, ou seja, no eixo X, é 1, por isso que o primeiro elemento é 1. Seu projeto nas ordenadas, né, vai ser em cima do 2, por isso que o elemento referente ao Y é 2. Então, coordenada 1 e 2. Ponto C, 2 e 3. Ponto D, 4 e 3. Ponto E, 5 e 1. E o ponto F, lembra, turma, toda vez que estiver em cima de um determinado eixo, esse eixo horizontal é o eixo das abscissas, o eixo vertical é o eixo das ordenadas. Então, abscissas, lembra lá do eixo X, ordenadas, eixo Y, mas não fique apegado a eixo X e eixo Y. Aconselho que você pense mais em eixo horizontal e eixo vertical, ou melhor ainda, abscissas e ordenadas, até mesmo pelas provas, pelo ensino médio que está por vir, e aí você já estaria familiarizado. Então, sempre que ele estiver em cima, né, seja de um eixo ou seja de um outro, um dos elementos da coordenada vai ser 0. Quando ele está em cima do eixo das abscissas, o elemento referente ao y é 0. Quando ele está em cima das ordenadas, o elemento referente ao x é 0. Então, lembra, né? Eixo das abscissas, elemento referente ao y, 0. Eixo das ordenadas, elemento referente ao x é 0. Então, aqui é 4 e 0. E no ponto G é 2, né, nas abscissas e 1 nas ordenadas. Depois da atividade, ela pede para que nós multipliquemos todas essas coordenadas por 3. Então, se eu multiplicar tudo isso por 3, pessoal, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 1 é 3 novamente, 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6, e 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 1. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 3 vezes 2, 6, e 3 vezes 1, 3. Pronto, multiplicamos, obtemos uma nova leva de coordenadas, as quais ele pede para chamar de A', B', C', D', E', F' e G'. Turma, reescrevendo todos os pontos que nós encontramos através da multiplicação, aí nós podemos começar a marcar esses pontos no plano cartesiano, né? Agora com as coordenadas triplicadas. Então, 3 e 3, né? 3 do eixo das abscissas, 3 do eixo das ordenadas, 3 e 6, 3 do eixo x, 6 do eixo y, como vocês preferirem, mas lembre-se, tem que lembrar que é abscissa e ordenada, mas pode sim associar x e y. Não é nenhum crime não, mas é legal ir treinando aí abscissas e ordenadas. Ponto C, 6 e 9. O ponto D, 12, né, no eixo das abscissas e 9 no eixo das ordenadas. O ponto E, 15 no eixo das abscissas e 3 no eixo das ordenadas. O ponto 12 ele vai estar em cima, né, do eixo das abscissas, em cima do eixo x novamente, e 0. E aí o ponto G, que é 6 agora, né, no eixo x, e 3 no eixo y, eixo das ordenadas. Considerando que a nomenclatura dos pontos mudaram, esse é o ponto A', B', C', D', E', F' e G'. E aqui na atividade, também importante, ele pede para você formar o polígono com A, B, ou seja, A, B, C, D, F e G. Ele não pede o ponto E. Então, seria mais ou menos este polígono. Beleza, turma? Essa é a última atividade da semana 6 do PET 9. Espero que tenha ajudado e até a próxima.